11 horas e 16 minutos, 11 e 16, Edgar Miguel conosco, mais uma segunda-feira, Edgar, sempre conversando conosco, sempre conversas muito produtivas aqui. Sempre, bom dia a todos. sempre um chacoalhão garantido, né? Garantido pra gente pensar durante a semana, começar a semana com isso. Edgar, eu falava agora com a Aline Fogolin, secretária, e falava sobre um negócio chamado prioridades. Uhum. Depois da prioridade vem uma palavra chamada escolha. Sim. E eu vou atrelar as duas, eu vou unir, não vou dissociar, não. Onde eu quero chegar? As pessoas têm prioridades em suas vidas. Uhum, Né? Eu preciso me perguntar, quais são as minhas prioridades? Tem gente agora falando que é o armário do quarto. Tem gente agora falando que é concluir a faculdade, o ensino médio. Tem gente agora que está dizendo assim, olha, minha empresa precisa disso. Preciso trocar meu carro, porque eu dependo dele, não está numa boa condição. Prioridades. Sim. Posso imaginar respostas das mais diversas, variadas e impensáveis, né? Do ponto de vista, eu aqui sentado, imaginar que alguém está pensando, por exemplo, que seja importante algo que está longe da minha realidade. Sim. O poder da escolha. Mas o poder da escolha permeia a nossa vida desde sempre. Sim, desde que nós adquirimos o mínimo de consciência, ela é usada. Mesmo que a escolha seja nada a fazer, que é a omissão. E eu tenho uma frase que é cabeçalho do meu site, que diz o seguinte: o poder está na escolha, o talento está na escolha. Veja, Legal. da Stella Adler, essa frase. O talento está na escolha. Qual a importância de escolher bem diante de prioridades eleitas com critério? Não. A importância é total, né? Mas a gente não pode deixar de colocar outra palavra no conjunto de palavras que você já citou, que você citou escolha e prioridade. A gente precisa também colocar a palavra objetivo, Pitoli. Porque você só define prioridade baseado na onde você quer chegar. E aí você faz escolhas orientadas a isso, priorizando. Se eu não tiver objetivo, ou se o meu objetivo, usando a palavra que você já usou, for sórdido, né? As minhas prioridades normalmente serão orientadas a ele. Então, assim, é muito complicado eu dizer para você que as suas prioridades estão erradas, a não ser que eu saiba qual é o seu objetivo. Porque os nossos atos, muito mais do que as nossas palavras, dizem de qual é o verdadeiro objetivo. Dizem. Os atos. Os atos. Perfeito, Edgar. Palavras não. Que a gente não pode subestimar ou desdenhar daquele que tem um objetivo que é diferente do seu e você acaba falando, não é possível que ele está fazendo isso, não é possível que ele está conduzindo a vida dele dessa forma. E ele tem um objetivo. Ele tem um objetivo. Que pode não ser o seu. Sem dúvida, muitas vezes não é. E muitas vezes não é um objetivo, inclusive, de senso comum. Não é um objetivo normal, comum, eu diria. Pode ser um objetivo muito específico. E como nós normalmente julgamos muito, né, sempre segundo a nossa ótica, porque não há outra para cada um, né, a gente corre o risco de errar fortemente. Nossa, essa pessoa está escolhendo muito mal, não sei qual é o objetivo dele. Exatamente. Né? Agora, os atos vão indicando. Os atos são como um tracejado, né? Que vai compondo qual é o caminho e você pode projetar e simular. Então o objetivo é tal. Tanto é que, olha que interessante, estão colaborando com essa análise que você fez. O Rodrigo Agostinho esteve aqui na sexta-feira. Ok. Né, o deputado federal agora, Rodrigo, esteve aqui e falou que o nosso repórter de Brasília, querido José Maria Trindade, querido, educado, respeitoso, cordial, Zé Maria. O Zé Maria Trindade, segundo o Rodrigo, ele tem tanta experiência no Congresso que ele trabalha num cantinho, observando. E a partir dali ele consegue tecer comentários proféticos. Poxa. Por quê? Porque ele conseguiu, ao longo desses 30 e tantos anos de experiência no Congresso, dizer o seguinte: o Pinguim tem o mesmo perfil do deputado tal. Lembra dele que ele fez isso, aquilo, ele acabou optando por esse caminho, aquele, Pinguim é de tal partido. Ele consegue fazer uma leitura, não um julgamento, mas uma leitura. E muito provavelmente acerte na sua profecia, dizendo, pessoas com essa formação, que chegam por esse partido, que agem dessa maneira, vão assinar ou não isso. Sim. É uma capacidade de observação. Sim, e você acaba, porque você cria um perfil, né?
Você cria um perfil. Nós criamos imagens, né? Nós estamos sempre projetando uma imagem através do que a gente fala, do que a gente faz. E isso aumenta a probabilidade de que alguém acerte o próximo passo. É assim que a gente faz as inferências, tira conclusões e arrisca alguns palpites, realmente. Mas as pessoas não estão jogando fora o poder da observação? Muito. Observação, percepção, até mudando um pouco a palavra, é uma coisa que é, assim, ignorada. Ah, não acredito quando você ouve assim. Sim. Não acredito. Sim. Mas estava saltando aos olhos. Sim. Falamos aqui na semana passada sobre os casos de pedofilia, um homem preso em Bauru, 37 anos, no seu computador, imagens de pornografia infantil, enfim, armas na sua casa. A gente falava também do avô que abusou da neta por 3 anos. O companheiro da avó, na verdade, abusou da neta durante 3 anos. É o outro que abusou da menina durante 6 anos, o padrasto. Sim. Aí a gente fica assim, poxa, ninguém percebeu? Então, né, aonde está a nossa cabeça, né? Aonde está a nossa atenção, vamos chamar assim, aonde a gente coloca a nossa atenção. Ontem eu conversava com uma pessoa, uma mãe, que disse que depois do evento de Suzano, ela começou a ficar preocupada com os filhos de outra forma. Olha só que excelente, que consequência útil que houve daquele evento. Da tragédia. Né, daquela tragédia. Ela começou, o que será que meu filho está fazendo no telefone, no celular? O que ele está assistindo no YouTube? Ou seja, sem dúvida, isso é muito importante. Agora, de novo, a atenção, ela também é uma priorização, é também uma escolha e também tem a ver com objetivos, né? E o pior, sabe, que eu acho, Pitoli, é o seguinte, muitas vezes a gente liga realmente, entra no piloto automático e nem objetivo tem. Parece que assim, eu tenho que chegar até o final do dia. Ou até a sexta para eu Até o sextar. sexta. Não tem. Nós não temos. Chegar até a sexta, chegar até o final do dia não é um objetivo. Não é objetivo. Porque se você não fizer absolutamente nada, você chegará, a não ser que você morra. Ok. Fora isso, que normalmente não se morre assim, ou se morre, não importa, mas demoramos alguns anos para morrer, geralmente, o que você vai fazer? Porque chegar até o final do dia é um caminho. Um caminho. Que você vai fazer ao longo do caminho. Exatamente. Caminhos são feitos para serem caminhados, né? Para serem percorridos. Os passos é você que dá. A velocidade, o empenho, a força e a própria direção, né? Então, assim, muitos de nós, e isso eu chamo de sobreviver. Viver para chegar no final do dia é só sobreviver. Os animais também fazem isso. Né, que não fazem escolhas, quero ressaltar. Eles chegam até o final do dia, chegam no final da vida e pronto, acabou. Né? Nós precisamos, assim, para que a gente se realize, vamos colocar dessa forma, como pessoa, nós precisamos chegar ao final do dia com um objetivo. É muito diferente. Eu tenho que chegar eu tenho que percorrer um caminho com um propósito, com um porquê, nem que seja ganhar dinheiro para me alimentar. É um grande objetivo. Muitas vezes necessário. E quando você falou de Suzano, me lembrei também do que prega alguns, do que é uma tragédia. Tragédia é algo que muda a sua vida nos próximos 5 anos. Sim, você colocou isso. Né? Lembra disso? Veja, para esta mulher que passa a olhar os seus filhos e a educação que dá a eles, depois do ocorrido em Suzano, aquele evento é uma tragédia. Percebe? Impactou. Mudou a vida dela. Sim. Tomara que impacte mesmo, assim, no sentido disso percorrer não mais de 5 anos. Né? Não relaxar. Exatamente. Né? Então, assim, olha, foco. Me ensinaram alguns anos atrás que foco é dizer não a tudo que não é foco. Então, imagina, eu sou empresário, né? Digamos que, erroneamente, o meu objetivo seja ganhar dinheiro. Porque eu entendo que esse não é o objetivo do empresário. Mas isso pode ser uma outra conversa. E aí, eu faço canetas. Essa é a minha fábrica de fazer canetas. Mas eu quero ganhar dinheiro. Aí passa alguém para... Ô Edgar, você não quer ser corretor? Mas tá dando dinheiro agora? Ah, tá dando dinheiro agora. É legal, vou fazer isso também. Você criou um outro objetivo. Quer dizer, que um outro caminho, um outro foco. Você não disse não. Você compartilhou o seu tempo com a sua função de industrial de canetas. Provavelmente, né? A caneta não der certo. Isso. E por quê? Porque o objetivo era ganhar dinheiro. Então o objetivo ele é muito sério, porque ou ele nos ajuda ou ele nos atrapalha.
Esse objetivo de ganhar dinheiro faz com que o empresário tenha 20 focos, porque muita coisa dá dinheiro, né? E aí, o que ele faz bem? Não sei, talvez nada. Nem ele. Nem ele, né? Então, assim, foco é dizer não a tudo que não seja foco. Isso é um desafio, porque, assim, muitas coisas gostamos de fazer, mas o meu objetivo é este, então eu não farei o que gosto. Entendeu? Então, assim, o objetivo é uma grande ferramenta para nos ajudar a fazer as escolhas. Uma grande. Porque se você não fizer as escolhas baseado no objetivo, você não chegará ao objetivo. E aí você se pergunta, por quê? A vida foi injusta. Não. Não foi injusta. Você que possivelmente não fez as escolhas. Escolheu errado. Exato. O talento está na escolha. O talento está na escolha. 11h27, eu volto já com Edgar Miguel dentro do Ligado na Cidade. Continue com a gente. 11h33, de volta com o Ligado na Cidade. Luiz Lanzoni por aqui, os destaques de hoje do Camisa 10. Fala, Lanzar. Bom dia, Pitoli, bom dia a você, ouvinte do Ligado na Cidade. Daqui a pouquinho, dentro do Camisa 10, vamos falar muito do jogão de logo mais. Jogo que a Jovem Pan News Bauru transmite entre SESI Voleibol e a equipe do Praia Clube de Uberlândia. O atual campeão da Superliga irá enfrentar a equipe bauruense nessa inédita semifinal da Superliga para o time de Bauru. E claro, toda a repercussão do empate de ontem pela última rodada da A3 entre Noroeste e Monte Azul. O Norusca acabou se classificando na 4ª posição e vai pegar a equipe do Barretos no mata-mata. Tudo isso e muito mais sobre o esporte bauruense a partir do meio-dia aqui no Camisa 10. Valeu, Lanzar. 11h34. Leonardo de Souza está nas ruas. Tem informações do trânsito também para você que acompanha a Jovem Pan News Bauru. Fala, Leozinho, com imagens de Luiz Pereira aqui no Ligado. Fala, Léo! Fala, Alexandre, bom dia mais uma vez. Falando de trânsito, estamos aqui no cruzamento da Avenida Nações Unidas com a Avenida Rodrigues Alves, aonde o trânsito está bastante intenso em ambos os sentidos, viu, Alexandre? A Nações Unidas que vai acumulando problemas. Na semana passada, nós mostramos problemas aqui na Avenida Nações Unidas, um pouco para cima da Rodrigues Alves, né, já chegando ali próximo ao antigo Paulistão, Alexandre, onde a faixa da direita continua interditada por conta da falta da tampa do posto de inspeção, que isso simplesmente sumiu ali da via. Um outro problema que também afeta os motoristas que trafegam aqui pela Avenida Nações Unidas, Alexandre, é no sentido de quem vem do Geisel para o terminal rodoviário, chegando no cruzamento com a rua 1º de Agosto, um grande vazamento tomou conta ali daquele cruzamento e a faixa da direita, naquele local, também está interditada com um cone por conta deste vazamento que vai afundar o asfalto, né? Já começa ali a formar uma pequena erosão e daqui a pouco nós teremos o afundamento também do asfalto. As Nações Unidas sempre acumulando problemas por conta da falta de manutenção preventiva das vias que tomam conta desta avenida. Alexandre. Bom, e até vou pedir uma atenção do motorista. Chegou a participação aqui há pouco do Alcir. Já vou envolver o Edgar nessa conversa. Léo, já te agradecendo. Eu vou só seguir falando das nações aqui, mas a gente vai falar de comportamento. Então eu agradeço você e ao Luizão, viu, Léo? Obrigado mesmo. Bom trabalho. Grande abraço. Até já. Edgar, chegou uma participação do Alcir dizendo o seguinte: Pitoli, está impossível atravessar as Nações Unidas ali próximo ao Centrinho, para quem vem do sentido Geisel Centro e desce de ônibus ali, onde tinha um radar que até mostrava a velocidade. Lembra quando a gente tinha ali um totemzinho que era um radar? Não tem mais. Ele falou assim: os motoristas não respeitam, os motoristas não estão preocupados com a gente está, eu quero atravessar, mas não consigo atravessar. Edgar, como me incomoda essa questão do comportamento, né, humano, o ser humano não preocupado com outro ser humano. Eu posso até crer que ele não seja muito preocupado com ele também. Ah, sim, sem dúvida que você pode. Não é verdade? Porque Sim. se ele tem um nível de consciência que coloque uma preocupação sobre ele, suas ações, isso inevitavelmente esbarraria nas ações diante do outro. Sim. Normalmente, quando a gente não se preocupa adequadamente com a gente não sabe se preocupar com o outro. Muitas vezes, a gente pode pensar que é uma questão simplesmente de não querer se preocupar com o outro. Isso também ocorre, né? Por conta de outros objetivos, citando já essa expressão. Mas muitas vezes é porque ele não sabe. Ele não sabe nem com ele.
E a gente consegue perceber isso também pelas ações. Muitos de nós gostamos tão pouco de nós mesmos que nem nos cuidamos, nem fazemos o que é bom para nós, Pitoli. Muitas das dificuldades que a gente tem, que o ser humano tem, na minha ótica, de fazer coisas que são úteis, boas, que vai lhe causar bem, essas coisas não são feitas porque a pessoa não se identifica muitas vezes, ela não se dá o valor, ela nem se admira. Nem se admira, não se respeita. Olha só, eu estou trocando as palavras para a gente ver os níveis. Tá? Eu estou evitando aqui falar da pessoa nem se ama, nem vou chegar nesse ponto. Mas assim, ela não precisa nem se amar. Se ela se respeitar, já vai ser tanto, a humanidade mudaria. Só se nós nos respeitarmos. Respeitarmos quais são as nossas necessidades, respeitarmos a questão de se cuidar no sentido de ter uma vida melhor. Então eu já entendi perfeitamente e estou contigo nessa linha de pensamento. Se a pessoa não se enxerga do ponto de vista da importância que ela tem para ela mesma e para sua existência, sim, né, enfim, como é que ela vai respeitar o outro? Jogar um lixo aqui nesse terreno, para mim, não importa. Aí você percebe que a gente para de falar de maldade, porque parece que quando eu não me importo com o outro, eu sou maldoso. Existe isso. Existe isso também. Mas vamos tirar. Eu acho que é um percentual muito pequeno. Sim. É muito mais grave, Pitoli. Eu não me importo comigo. E aí eu não sei fazer com o outro. Aí isso traz a suprema importância da autoeducação. Da educação onde eu sei quem eu sou, onde eu sei o meu valor, onde eu sei o que eu sou capaz, eu não sou capaz, o que eu sei e o que eu não sei. Você percebe que nós estamos falando disso? Sim. Você percebe que isso tem implicações no âmbito profissional? Claro. Né? Porque se eu me respeito, se eu sei me cuidar, eu sou um outro profissional. Um outro profissional. Se eu sei o que eu sei e o que eu não sei... os resultados da sua carreira. Muito! Porque alguém me pede, Edgar, você pode me entregar isso daqui a 2 horas? Não, eu não posso. Porque o trabalho é tanto, eu tenho tantas horas e eu consigo fazer isso em tanto tempo, então eu não consigo. E dar um prazo realista é muito importante para a gestão. Porque você então... Puxa, então eu vou colocar alguém para te ajudar, então eu vou mudar o escopo, vou diminuir. E você não mentiu para você. Exato! É uma outra vida. É uma outra vida. Não colocar objetivos inalcançáveis. Sim. Inatingíveis. Sim, porque eles desmotivam, inclusive. Claro. Desmotivam. Eu não consigo, eu sou nada mesmo, eu não consigo. Exato. É diferente de alguém te falar que você não consegue. Quando você percebe que você não consegue... Sim, isso é mais realista. Porque assim, o que a outra pessoa sabe de você? Se ela sabe mais de você do que você, nós temos um problema. Isso acontece. Isso acontece. Muitos confiam em nós mais do que nós mesmos. Isso é muito bonito na gestão. Quando um líder fala, Pitoli, faça. Eu sei que você é capaz. Aí você fala, eu? Você tem certeza? O que você está vendo que eu não estou vendo? Esse é o X. De novo, a percepção. Né? Ele está vendo alguma coisa que nós não estamos conseguindo ver por conta de algumas crenças que nos limitam. Crenças ruins, crenças erradas sobre nós mesmos ou sobre o próprio ser humano, de forma geral. Quando você rotula o ser humano... Por exemplo, homem nenhum presta. Muitas mulheres falam isso. Isso é um rótulo bloqueante, porque milhões de homens prestam. Mas você não vai vê-los. Nunca Bloqueou. mais. Bloqueou. Pôs um óculos na frente, escuro, preto. Né? Acabou. Você não vai ver. Então, olha só a escolha. Você decidiu pensar de uma forma. E aí, Pitoli, é possível que você, quando falou de escolhas, estava falando de escolhas no fazer, que são extremamente importantes. Mas eu considero muito, mas sumamente importante a escolha do pensar. Porque nós escolhemos o que pensar. O que alimentar, né? Isso. Que pensamento alimentar. E quando eu escolho rotular, e aí nós estamos falando de discriminação, inclusive, quando eu falo, ninguém tal presta, ninguém daquele bairro presta, daquela cidade, daquele país presta, daquele povo presta, você discriminou, rotulou, mas você está escolhendo fazer isso. Aí chega uma pessoa daquele país que pode ser, aspas, a sua salvação, fecha aspas, e você vai mandá-lo embora. É uma escolha. A escolha foi feita lá atrás, inclusive. Não foi feita agora. Você está seguindo a escolha.
né? Então, assim, é uma tragédia quando nós não nos enxergamos. A repercussão é brutal na vida da pessoa. Brutal. Brutal. Um efeito dominó Nossa! gigantesco. Não, repercute Toda. 30 anos depois, 40. Por que eu tô aqui? Você escolheu errado. Isso. Por que eu tô aqui nessa situação terrível? Porque há 30 anos atrás você escolheu pensar assim. E você é muito interessante isso. E dá tempo de mudar? Sempre é tempo de mudar. Sempre. Porque você escolhe de novo. Nós podemos escolher Quero de mudar. novo a cada instante. Puxa, depois de 30 anos eu percebi que não foi bom. Demorou. Mas ok, cada um tem seu tempo, nenhuma crítica. Depois, vamos mudar? Ah, mas eu tô com 80. Qual o problema? E se seus últimos 2 anos forem muito melhores que os últimos 80? Você viveu 2 anos melhores. Então é muito bom. Mudar é sábio até, mudar para melhor, claro, né? Algumas posições, eu não mudo nunca de opinião. Uma pessoa orgulhosa, certamente. Só os idiotas não se contradizem. Pronto, né? Mudei de ideia, mas assuma, né? Olha, eu pensava antes daquela forma, não penso mais. Isso é crescimento, né? E a vida está sempre nos convidando a rever, né? Já falam que o rio nunca é o mesmo, olha só a mudança, né? Nem o mesmo homem. Não é o mesmo homem, né? Nós, dentro, em termos físicos, nós somos um fluxo de mudança total, né? Dizem que todas as células se trocam a cada 7 anos, talvez com exceção do cérebro, não sei. Pronto, e nós, enquanto mente, enquanto ser pensante, vamos dar quando? Ou nós estamos renunciando a uma das principais características que nos diferenciam dos animais, que é pensar. E falar. Mas falar a gente fala bem até, quer dizer, fala muito. Tem gente né? que fala mais do que deve. Faz mais do que deve. Mas pensar, estamos pensando muito pouco. Nós não estamos conseguindo pensar mais, sabe, Pitoli? Existe um livro fantástico chamado O Poder do Agora, mas é assim, o autor, eu não consigo pronunciar o nome dele, é um best-seller. Ele começa dizendo, e é muito impactante, dizendo que nós estamos doentes da mente. O fluxo de pensamento das nossas cabeças, das nossas mentes, tá tão acelerado, tá tão brutal, existe tanto estímulo, que nós estamos quase num processo de colapso. E aí, esse fluxo é tão grande que você não consegue identificar e pensar e fazer escolhas sobre cada um. E aí você vai desligando a sua consciência. Você vai ficando no piloto automático. Outro dia eu estava ouvindo um especialista nessa área, um psiquiatra, neurociência, aquela coisa toda, e ele diz o seguinte: porque tem muita gente que está preocupada com o celular por conta do e-mail e do WhatsApp. Né? Então a pessoa está extremamente conectada, está olhando toda hora e tal. Exceto que, por exemplo, a minha função aqui agora pede que eu olhe. Por quê? Pode chegar uma informação no meu WhatsApp agora que mude os rumos desse jornal, desse programa. Por exemplo, algo grave que aconteceu, um acidente que aconteceu, Sim. alguma coisa. Então é o meu papel. Sim. Entretanto, em alguns momentos da minha vida, eu não tenho a obrigação de olhar o meu celular todo instante. E esse cara, esse especialista, não me lembro o nome dele agora, numa entrevista a uma rádio, aqui é a Jovem Pan, ele diz o seguinte: você não precisa estar conectado o tempo todo. Sem dúvida. Olhe o seu WhatsApp, o seu e-mail, já que você é compulsivo, a cada 2 horas. Mas comece a colocar regras. Coloque a cada 2 horas. Mas como assim olhar meu WhatsApp a cada 2 horas? Aí ele coloca assim: se realmente for algo muito importante, essa pessoa vai ligar para você. Vai, ela pode fazer isso. Ela tem essa opção. Tem essa né? opção. Ainda existe o número do telefone. Existe, Tá? infelizmente, sim. E a gente não, tá preso à mensagem. Ai, meu Deus, o que tá escrito? Ai, meu Deus. Não. Se alguém me mandou uma mensagem e não me ligou, é porque ela não é urgente. Ela pode ser importante, mas ela não é urgente. Sim. E vejo daqui a 2 horas. Só que nessas 2 horas eu construía uma relação melhor com o meu trabalho. Foquei com a minha própria família. Sim. Aproveitei a hora do almoço. Sim. Cuidou de você. Fui fazer um exercício, uma Isso. caminhada. Sim. Perceba, Percebo. a gente pode mudar. Pode mudar. Agora, olha o detalhe importante, Pitoli. Por que você olha no celular dessa forma como você disse? Porque você tem um objetivo. Sim. E é por isso. Então, o olhar no celular não está mandando em você. Não é uma necessidade sua. É uma necessidade do objetivo. Para fazer bem o objetivo, você precisa olhar bem o celular. Bem, eu não tenho esse objetivo. Eu não preciso ler e-mails ou Face a cada hora.
Por que faço? Porque eu estou atendendo a uma necessidade, a uma carência, a um automatismo. Não é para atender um objetivo. Por isso que essas horas, muitas vezes, são consideradas horas perdidas. Além da frustração da pessoa que faz um post e tem 10 curtidas. Exato. Que se acham nada. Sim, agora imagina você ter um objetivo de fazer post para ter curtidas. Por quê? Você é uma empresa, você está construindo a sua imagem, ou é apenas preenchimento de um vazio? Entendeu? Então, agora, veja, se o meu objetivo for preencher o vazio, isso é um objetivo ótimo, inclusive. Certamente não é por aí. Existem outros meios. Existem meios realmente que preenchem o vazio. É uma ilusão. Isso é uma ilusão. Né? E essa ilusão vai aumentar o vazio, infelizmente. Porque você vai passar uma semana, 2, um mês, um ano, e você vai olhar para o seu vazio e ele vai ser idêntico ou maior. Isso é muito triste. Um ouvinte manda assim: Pitório, os motoristas precisam pensar que a partir da hora que eles descem do carro, eles também são pedestres. Sim. Mas olha, esse ouvinte, ele disse a palavra-chave, precisa pensar. Precisa estar consciente do que está fazendo. Muitos acidentes ocorrem porque não estamos conscientes. É evidente que ninguém escapa. Eu já passei um sinal vermelho. E por que eu fiz isso? Porque eu quis? Não. Porque eu estava distraído. Por que eu estava distraído? Sendo que eu não deveria estar distraído se eu estou dirigindo. No que eu estava pensando? Em algum problema, em alguma questão. Não é hora de pensar em problema enquanto você está dirigindo. Foco na direção. Diga não ao seu problema. Ah, mas eu não consigo. Então faça alguma coisa para conseguir. Não é uma incapacidade, é uma falta de treino. E aí eu cutuco os ansiosos. Não, a minha mente me domina. Não, a sua mente, você deixa a sua mente te dominar. É diferente. Então isso merece talvez uma terapia, talvez uma autoanálise, certamente. É preciso cuidar. Bom, tá viralizando uma imagem, só fugindo um pouco, né? Tem um caminhão de um chocolate, sabe aquela história do caminhão de chocolate quebrado? O caminhão quebrou, vem aqui, passe, ele precisa vender, senão vai estragar. Diz que tem, em frente à Associação dos Diabéticos de Bauru, um caminhão vendendo chocolates. Eu acho que... Bom, será enfim, que é uma ironia? Talvez, provavelmente. Será que os chocolates são diet? Qual o objetivo desse cidadão? Porque o que ele está ganhando de publicidade é um absurdo. Tomara, Pitoli, tomara que seja uma inconsciência e não... me escapou o nome, mas a hora que eu disser, você vai falar qual é o nome. Bem, certamente os diabéticos adoram chocolates. Então, eles são meus possíveis clientes. Como chamaria isso? Isso é capcioso, né? Sim. Né? Isso não é uma inconsciência. Olha, nem percebi que eu estou em frente da Associação de Diabéticos. Olha, nem percebi. Ô, Edgar, se você viu, já é o segundo WhatsApp que chega com esse caminhão. É o segundo. Não é o segundo? Sim. Que eu abri? Sim. Já está rodando. Sim. Um caminhão de chocolate em frente à Associação dos Diabéticos. Que agora, muito provavelmente, não tenha ninguém lá dentro. Sim, sem dúvida. Só que ele já ganhou uma publicidade incrível. Sim. Muito provavelmente agora alguém esteja perguntando qual o endereço. Talvez uma publicidade negativa. Talvez. Sim, mas ele está ali. Mas talvez sim. Mas é que tá. Se for capcioso, é muito ruim. Né? Se for um descuido. Muito bem. Tá na linha? Tá. O Manelo Zilo vai ligar daqui. Tá, é o seguinte. A gente estava aguardando. Edgar, desculpa interromper. Fique à vontade. Prioridades. Enfim. Prioridades, Bauru. É verdade, ué. Bauru é mais importante. Bauru. Chegou há pouco uma Kombi. Não é da Jovem Pan que toca música e tal. Chegou uma Kombi à Câmara Municipal com os documentos que tratam da estação de tratamento de esgoto. Salvo um engano, 500 quilos de papel. Edgar, 500 quilos de papel. É material, hein? É muito material. Será que são todos relevantes? Então, entretanto, o que me chama a atenção é o seguinte: diante de 500 quilos de papel ali com assinaturas, pedidos, autorizações, ainda existem vereadores que não decidiram assinar a SEI, que apuraria essas questões. Sim. Eu estou incomodado um pouco com isso. A gente está tentando falar com Lozila, enfim, a gente está tentando.
Ô, Léo, fica tranquilo, Léo. Se não der, a gente fala já já. Mas, ô, Edgar, só pra gente, reta final da nossa conversa aqui, Claro. a gente vai tentar ouvir o vereador. Mas se não conseguir, viu, Léo? Enfim, o documento chegou. São 500 quilos. Edgar, na minha vida, última questão, já que chega, a nossa pauta é do dia. Chegou lá 500 quilos de documento e tem vereadores que ainda optaram por não assinar, ou seja, não apurar, ou seja, não investigar. Muito provavelmente a minha vida dê sinais a todo instante de que eu preciso apurar algo, investigar algo, ir atrás profundamente de algo que pode estar impactando no meu futuro, dos meus funcionários ou na minha família. A omissão, ela custa bastante caro, não custa? Ser omisso diante de algo, eu sei que está acontecendo, mas eu prefiro não olhar, não ver. Eu digo o seguinte, quando um problema nasce, provavelmente ele seja muito mais fácil de ser combatido ou solucionado. Sim. Se eu, por omissão, deixar esse problema crescer, ele pode ficar maior do que eu. Pode. Muito maior. E você perdeu o controle. Ele terá vida própria. E multiplicando a minha responsabilidade. Multiplicando a minha responsabilidade. Sem dúvida que sim. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E aí isso implica, muitas vezes, nada a fazer, sendo isso uma decisão. E fazer muita coisa, sendo isso uma decisão. A omissão, que significa não vou pensar nisso, né? Não Muitas quero vezes. nem ver. Não quero nem, olha, me esqueça, finja que eu não estou aqui. Né? Para muitas funções isso não é possível. Um pai e uma mãe não podem falar, eu não vou cuidar do meu filho. Não pode assim, eles podem, eles são livres para isso. Mas a responsabilidade continuará deles. Isso está até em lei civil. Eles vão pagar. Eles vão pagar. De alguma forma, se não for pela lei civil, será pelas consequências naturais, porque eles terão um filho de uma determinada... Possivelmente, isso não é determinismo, um filho de uma determinada forma, que vai olhar para eles de uma determinada forma. Isso é uma consequência também. A omissão é importante. Tomara que ela seja, aí ela não é omissão, uma decisão muito consciente, baseada num objetivo muito claro. Tomara, porque aí você está pronto para as consequências, Vitoli. Podem não ser os meus objetivos. Pode. Porque, veja, muitas vezes nós vamos tomar uma decisão sabendo das consequências. Elas serão impactantes, mas você está pronto para pagar o preço. É uma decisão pagar o preço, baseado num objetivo. Perfeito. Pingo, a gente vai tentar falar com o Lozila? Já vou me despedindo então do Edgar. Claro. Agradecendo. Edgar, eu agradeço muito também. como é bom ter você aqui. Ah, obrigado. Como É bom estar aqui também, viu? Demais. Tem um rapaz até pediu o seu contato e eu fiz o contrário, pedi o contato dele, tá? Tá Já ótimo. tô te encaminhando aqui. Pois não. Provavelmente ele tá perguntando, ele é psicólogo? Ele é o quê? Na verdade, sim. O Edgar, além de um belíssimo gestor, né, já falamos gestão de carreiras aqui e tal, o Edgar é uma pessoa que trata da vida e dos cuidados com ela de uma maneira diferente. Vitória. Faz pensar, eu vejo assim. Tá bom. Eu vejo assim. Tá bom. Que bom. Que faça bem. Obrigado. Obrigado a todos. Boa Obrigado, semana. Edgar. 11h05. Você pode.